entrando ao vivo. Acabou de ligar. Autorizando fazer isso aí. A rubrica Boa universal. noite, pessoal. Bom, nós estamos voltando aqui para nossa virada cultural intervencionista, já no terceiro hangout do dia, com Domingos da Paz, que é o nosso professor, advogado especialista em direito constitucional, também jornalista e ex-militar. Sabe e estuda durante muitos anos a questão da intervenção militar e tudo mais. Tudo bem com você? Deu para descansar do último hangout até agora, Domingos? Opa, já passou das 18, né? Boa noite aí para os nossos amigos, amigas, para os nossos irmãos, irmãs, patriotas, né? O pessoal aí que eu tenho certeza que não perderam o vínculo com a nossa pátria amada, né? E essa nossa pátria amada, pelo menos para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro esse país. Eu acredito que Deus nos proporcionou um presente enorme, né? Falou, eu vou deixar um pedacinho do céu, eu vou colocar para vocês, tá bom? Aí colocou para a gente aqui. Então, nós temos obrigação, nós temos o dever de cuidar bem desse paraíso, né? Porque o que tem de gente de fora olhando nesse cantinho chamado Brasil é coisa de louco, né? Então, aí, boa Verdade. noite aí pro pessoal. Lembrando o pessoal aí que nós vamos estar à disposição, pode até fazer perguntas aí, né? Para tirar dúvidas, né? Eu acho que é importante isso, né? O Eu nosso acho que o papel. pessoal que está assistindo pode mandar onde no YouTube, né? Perfeito, tá? Manda para lá, você vai ter em contato, você é apresentadora, aí a nossa co-irmã aí no processo da intervenção, esclarecimentos, né? Nós estamos aqui exatamente para não sair fora do foco. Como já vimos tantos outros processos de programa, de hangouts, e a gente vê lá discussões inócuas, discussões, na verdade, inúteis, porque não chega absolutamente a lugar nenhum. Porque vira um ataque pessoal, um atacando o outro atacando o outro, e não chega a lugar. O nosso foco, desde o princípio, tem sido o Brasil. O Brasil é a nossa causa maior, essa pátria amada, essa delícia de país, uma delícia de gente, né, de pessoas tão acostumadas com esse clima, esse clima, né, tropical Todo maravilhoso, né? mundo de fora gosta do Brasil, né? Todos Mas é os uma, é turistas uma vêm para maravilha. cá, gostam do nosso povo, gostam da nossa terra e tudo mais. Nós só estamos, eu acho que, em mãos erradas. Acredito que sim. É por causa disso que nós estamos aqui fazendo um trabalho social, um trabalho de conscientização, né? Falando aí amplamente, a intervenção militar, ela não existe religiosamente na forma legal, mas ela existe de uma forma legal, que é a intervenção constitucional. E é isso que nós estamos primando desde o início, focando em cima deste assunto, intervenção constitucional, porque está no nosso direito de, o direito positivo constitucional. Então, esse direito ninguém nos tira. Por quê? Porque esse direito ele foi nos otorgado em outubro de 1988, numa carta que foi considerada até então como chamada Carta Cidadã, Carta Magna, e aí vai as outras coisas maravilhosas que falam da nossa Constituição. Eu acredito, e eu tenho visto no decorrer de vários postagens na internet, eu tenho visto as pessoas criticarem a nossa Constituição, né? Mas as pessoas que realmente criticam a nossa Constituição, elas são leigas, elas não têm o saber jurídico, né? O saber jurídico nos dá a condição de nós amarmos esta Constituição, porque ela é uma das mais avançadas do mundo, né? Não é coisa assim lógico, o direito da crítica cabe a todos nós, mas você criticar com elegância, com criatividade, você criticar, mas apresentar uma solução. Agora, criticar porque determinado segmento da sociedade ou determinado regime político faz com que você fique descontente e você critique a Carta Magna, eu acho que é uma contradição. Eu acho que você tem que criticar o regime per si, porque ele está contrariamente à Constituição, porque a nossa Constituição é uma das mais avançadas do mundo. Haja vista que os próprios doutrinadores, os grandes mestres, doutores da Alemanha, estou falando na questão do direito, né? Como advogados, como pessoas que cuidam da letra jurídica. Então você vê aí elogios, rasgados elogios de pessoas ligadas da Alemanha, da Áustria, da França, da Itália,
dos Estados Unidos, porque a nossa Constituição ela é muito, mas muito ampla. Haja vista que eu até vejo, e meus professores me passaram isso, e eu concordo com eles, dado a condição, a nossa Constituição é mais ou menos assim, ela cuida tanto quanto a mãe cuida de um filho, dada a extensão da quantidade de artigos que promovem a proteção à família, aos direitos trabalhistas. Você vê, está na Constituição, que poderia estar em lei paralela, em lei ordinária, mas de repente está no organismo constitucional. Então, protege o direito de comunicação, o direito ao meio ambiente, o direito de família, o direito do trabalhador, e aí vai. É tanto direito que colocaram para garantir para o cidadão brasileiro, para a cidadã e para aquele estrangeiro que vem aqui, gosta e se naturaliza. Então ele passa a ter em vigor essa maravilha que é a Constituição. Infelizmente, aí vai o adendo da coisa, infelizmente, as nossas autoridades que deveriam de cumprir a nossa Constituição, conforme ela dita as normas legais, eles às vezes fazem vistas grossas e acabam não permitindo com que o cidadão tenha o seu direito constitucional garantido, né? Mas isso é outra história, né? Mas vamos ao que interessa. O tema hoje. O tema de hoje, o Domingos, o tema desse nosso hangout aqui é um tema que você falou para mim, que é um estudo super interessante, que é a desobediência civil. Aí chega a nossa vez, os políticos são tão desobedientes, nós podemos ser desobedientes também, Domingos? É sempre assim, para quem já está habituado com os meus procedimentos nas redes sociais, né? E não é de agora, desde 2009 que eu venho trabalhando na rede social, né? Alguns uso para fazer outras coisas, eu uso para trabalhar, eu uso para esclarecer, para informar as pessoas, né? Eu tenho aqui vários grupos de ensinamentos, né? Exatamente dessa parte. Essa parte que eu digo que foi suprida, foi extinguida, foi excluída do nosso calendário escolar, que é a matéria de direito de moral e cívica e organização social política brasileira. E o estudos sociais. Então isso, esses últimos 35 anos, os governantes que estão nesse período, que compreende aí a nomenclatura, eu uso aí dos petralhas, né? Então, eles, mais o pessoal do PSDB, conseguiram arrancar isso da condição do ser humano brasileiro, da criança, do adolescente, do jovem universitário, saber o que é seus direitos patrióticos, quais os seus deveres cívicos, quais os seus direitos patrióticos, né? Os nossos símbolos nacionais. Então, tudo isso foi extirpado da escola, foi extirpado da faculdade, foi extirpado do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino universitário. Hoje, você pega numa camada social de 35 anos para baixo, você vai ver que algumas pessoas, né? Algumas pessoas, tipo assim, se tem 100 pessoas, você vai ter pelo menos 90% desse pessoal não sabe cantar o hino nacional. Então veja o que é o desestímulo que esses governantes fizeram com a nossa sociedade. A nossa sociedade jovem, de 35 anos para baixo, não sabe cantar o hino nacional, não sabe cantar o hino à bandeira, não sabe, perdeu esses valores cívicos e patrióticos. Então, nosso trabalho tem sido focado em cima disso, resgatar esses valores cívicos e patrióticos. Nosso trabalho tem sido de resgatar e de ensinar o que o cidadão pode e não pode fazer. Às vezes a gente se depara com situações, fala, procura o seu advogado. Aí a pessoa, mas eu queria só uma pequena informação, mas procura o seu advogado. Quer dizer, a coisa ficou restrita assim. Se você quer saber de alguma coisa, ou você vai pagar um advogado para te ensinar, porque é a coisa lógica do troço, desinformar a sociedade. Quanto mais a sociedade é desinformada, mais os políticos corruptos, mais os políticos sacanas, que não têm compromisso social e nem cristão com ninguém, ele parte para criar currais eleitorais. Infelizmente é assim que a gente está vivendo hoje no Brasil. E o nosso trabalho tem sido focado em cima de um trabalho que nós, a sociedade brasileira, não suportamos mais, não estamos aguentando mais o que está havendo hoje no país. Então, isso tem sido benéfico para a gente. Nós começamos com uma voz no deserto, hoje nós já saímos do deserto.
Hoje já estamos dentro da cidade, chegamos à cidade, já estamos falando para milhares de pessoas. E isso tem sido importante, e eu fico muito feliz com isso. Os primeiros vídeos que eu gravei há 2 anos atrás, há 2 anos e meio atrás, hoje tem um valor assim, estimativo histórico. Por quê? Eu comecei a gravar lá atrás, fazendo palestras, e isso foi gradativamente, com a graça de Deus, foi aumentando, aumentando, e graças a Deus nós estamos num grande movimento social, que é exatamente aquilo que eu tenho falado, que é um grande ato cívico-patriótico, que é o pedido da população, dos brasileiros, para que haja uma intervenção constitucional das Forças Armadas para garantir os nossos direitos. Olha que coisa, é muito grande a frase, mas é completa. Você entendeu? Então, é completa. E é isso que nós estamos precisando. É por isso que estamos aqui rogando a interferência, a intervenção das Forças Armadas no processo político. Porque o processo político, outrora, acontecido agora no ano passado, que não era esse o resultado, ficou provado já, ou seja, vou usar aqui o termo, a lenda diz que houve fraude eleitoral, né? Agora, eu acredito porque como eu fui para a faculdade e aprendi o que é a coisa eletrônica em ciência da computação, então eu posso acreditar porque eu estudei exatamente isso. A condição da fraude eleitoral é patente. Por quê? Porque dá para fazer. Né? Você pega o programa para poder fazer exatamente a falcatrua com os votos. Você põe os votos para quem você quiser. E hoje já está no Brasil, hoje já tomou conta, essa ideia já tomou conta. Eu acho que é do conhecimento da maior quantidade de pessoas possíveis aí, que existe uma empresa, né, que toma conta das urnas eletrônicas. Essa empresa foi proibida de atuar nos Estados Unidos, em vários países. É uma empresa que foi constituída lá em Cuba e tem um resultado muito grande aí de fraudes, não só em vários países. Os únicos países que tem essa empresa trabalhando é o Brasil e a Venezuela. E o plano do PT nesse governo era justamente transformar esse país aqui num país comunista para fazer com que os votos fossem através dessa urna, né? Dessa urna fraudada, que de todo jeito o resultado ia dar o resultado que eles escolhessem. Perfeitamente. Haja vista, você leva em consideração uma outra coisa e as pessoas não atentaram ainda. Ora, a única eletrônica está no Brasil, ótimo. É criação do brasileiro, ótimo. Beleza, tudo bem. Agora, se fosse uma coisa fantástica, cheia de segurança, como é o voto normal, que você vai lá e risca a cédula, depois você conta, você está contando um material dispositivamente existente. Como é que você vai fazer uma auditoria em chip? Me conta. Eu não consigo entender. E aí vem meia dúzia de sem cérebros, eu vou falar assim, sem cérebros. Ah, agora nós estamos entrando com pedido de auditoria nas eleições. Mas que auditoria? Como é que você vai auditar chip programado? Como é que se faz isso? Qual é a mágica? Aí eu volto a falar do Mandrake, aquele cara que fazia milagre, né? Ele era um mágico, ele fazia milagre. Pô, como é que você vai auditar? O que os especialistas estão querendo fazer agora, Domingos, é provar que realmente é possível se fazer a fraude. Já mostraram como é feita a fraude. Então, a partir do momento que é possível fraudar alguma coisa, isso prova que aquilo já não é mais seguro, como dizem, né? Como juraram que era seguro as urnas. Então, mas aí você vê, nós estamos submetidos a um sistema, um regime, não é sistema, um regime político que está tornando os brasileiros, vamos colocar assim, os brasileiros, refém de um processo que eles lidam com a pessoa como se estivesse lidando, como se fossem fazendeiros e lidando com gado, lidando com porco, com ovelha, com cabrito, entendeu? Então, vai para lá, vai todo mundo para lá, vem para cá, vem todo mundo para cá. Essa condição desse regime institucional que eles criaram, esse é o verdadeiro regime ditatorial. Porque além deles determinar o que você tem que fazer, você ainda fica obediente às leis que existem, porque eles te atacam na lei. Nós hoje estamos falando ao vivo e a cores para todo o Brasil e para o mundo, porque ainda eles não entraram na internet, porque o objetivo deles é acessar, é acabar com a internet. É transformar isso aqui numa Venezuela. Exatamente. Então o que acontece? Eu vejo as pessoas, não, mas e o meu direito à livre manifestação do pensamento? A sua livre manifestação do pensamento vai até onde eles quiserem, viu?
Tá entendendo? Vai até onde eles quiserem. Quando eles acharem que não devem de aceitar mais, eles baixam um decreto, baixam a lei, fazem lá, porque eles estão tudo lá numa promiscuidade pior do que Babilônia, pior do que Sodoma e Gomorra, tá certo? Eles vão baixar e acabou a brincadeira. Aí eu quero ver você curtir o seu WhatsApp, quero ver você curtir Face, quero ver você curtir Instagram, quero ver você vir para a internet para ser a coisa célere. Quero ver você continua sentadinho aí, curtindo futebol, curtindo praia, curtindo bola, curtindo pagode. Na realidade, eles vão monitorar e vão cercear determinados acessos, né? Não que você não vai ter direito, você vai poder navegar na internet, só que você não vai ter acesso a determinados sites, a determinados portais de notícia, você não vai ter acesso a determinados tipos de conversa, vai ter filtro de conversa, por exemplo, no Facebook, determinadas palavras automaticamente serão já cerceadas, e daí por diante, né? Perfeitamente. Aproveitando o ensejo do material que a gente está falando, a gente tem colocado aqui a responsabilidade de cada cidadão, de cada brasileiro, de cada pessoa que mora nesse país, que vive nesse país maravilhoso. Nós acabamos de falar no início que isso aqui é um pedacinho do céu. Aqui nós temos de tudo. Tudo que você imaginar que existe no resto do mundo, nós temos no Brasil. Se você, em São Paulo, por exemplo, vou falar de São Paulo agora. Você, em São Paulo, você come, de comer, o verbo comer. Você come qualquer tipo de comida que existe na face da terra. Tu comes em São Paulo. Olha que maravilha, meu Deus do céu. Olha que coisa linda. O que você imaginar que existe de comida na face da terra, você encontra em São Paulo. Puxa vida, isso aqui não é um paraíso, então? Você quer trabalhar, você tem serviço. Você quer trabalhar, você tem serviço. Se não fosse a corrupção que existe no Brasil, o Brasil seria... Nós temos potencial para ser uma Dubai da vida. A quantidade de dinheiro que já foi desviado, que já foi mandado para fora, que já foi... olha, daria para ser... Aqui teria que ser um paraíso. Essa que é a real. Eu quero fazer uma outra intervenção aqui, nesse nosso assunto. E me vem à mente aqui, eu acho que é oportuno até. Um pouquinho antes da gente começar o programa, eu fui questionado aqui por uma pessoa aqui, dizendo o seguinte: a gente tem falado da intervenção constitucional e eu falei da Constituição de 1946. E a pessoa foi lá e viu a de 46 e viu a de 1988. E aí me questionou da seguinte forma: mas eu olhei aqui o artigo 142, diz que as Forças Armadas estão sobre a voz e o comando do presidente da República. Claro. Ou está achando que eu sou analfabeto? Claro que eu sei. O que você não sabe, que você não fez direito, você não sabe o que é o direito de hermenêutica. O dispositivo legal, ou seja, o direito positivo na hermenêutica, que é o estudo do quê? Do próprio direito. Aonde está, e eu falei recentemente, aonde está sob a proteção ou sob o comando do presidente da República, você tira essa frase fora. Por quê? Porque quem manda, vai lá, pega o artigo 1º, cabeça dura, pega o artigo 1º da Constituição, você pega o parágrafo único, só tem um parágrafo, pega lá. No comecinho disso, todo o poder emana do povo. Eu acredito que você seja povo. Então pega lá, está escrito lá, todo o poder emana do povo. Aonde está lá sob a ordem do presidente da República, você tira isso fora. Isso chama-se hermenêutica, tira e coloca, que é o povo que manda. Por que é o povo que manda? Eu vou te explicar mais uma coisa, para você que está me criticando, porque você falou para mim aqui umas coisas que eu não vou revelar, é simples a coisa. Quando você tira fora, sob o comando do presidente da República, porque eu também sei ler, tá certo? Eu sei que está escrito isso lá. Só que você não sabe uma coisa. Primeiro, você não sabe porque você não foi na faculdade de Direito. E o segundo passo, porque você é leiga, você não sabe interpretar a lei. Você não sabe interpretar. E outra, você não conhece o direito positivo de hermenêutica. Então, eu vou explicar. Você tira essa parte e coloca todo o poder emana do povo. E colocou aí, ora, o movimento que nós estamos fazendo está sob a égide da lei. Da lei. Então, quando você coloca isso, como é que funciona isso? Para matar essa matéria para a gente ir para frente. É simples. Nós vamos para a rua. Nós, o povo, vamos para a rua. E só o povo pode tirar quem quer que seja do poder, porque o poder pertence ao povo. Deu para entender, não? Ou estou falando grego e não estou conseguindo transmitir? Aonde está aquela parte que fala, vou até ler aqui,
vou até pegar aqui, me desculpa aqui, porque tem umas coisas assim que não tem razão. As pessoas, eu estou explicando, faz 3 anos que eu falo a mesma coisa, mas está escrito lá, mas está escrito o quê? Você acha que eu não sei o que está escrito lá? Agora você tem que fazer a interpretação, meu Deus do céu. Olha, o parágrafo diz que todo o poder emana do povo. Ponto. Parou aqui. Parou aqui. Não vai, não continua. Vamos para a hermenêutica do direito. Aí tu vai lá no 142. Deixa eu pegar aqui. Está meio atrapalhado aqui, porque não era para falar sobre isso. Mas eu vou falar porque é muita torração na minha cachola para que eu entre. Ou ela deve ser, ou essa pessoa deve ser infiltrada, querendo me desestimular para mudar o discurso. Não vou mudar. Não foi assim que eu aprendi na escola. Estão perguntando aqui para mim, ó, antes de você ler sobre isso, estão perguntando aqui para mim o que é hermenêutica. A hermenêutica é o estudo. A hermenêutica pode ser feito no direito, como pode ser feito na Bíblia, como pode ser feito em qualquer estudo. É o estudo social da coisa, é o estudo científico do que você pode e o que não pode fazer. É só buscar, pega na internet, tudo vai estar tão fácil, está na mão a ferramenta. Entra na internet e procura o que é hermenêutica, o que é o estudo de hermenêutica. Você vai ter tudo aí, você vai entender o que eu estou falando. Já que você não foi para a faculdade de Direito e não teve essa matéria, o professor Google ensina. Pega aí, está aí. Você vai entender o que eu estou falando. Então, aqui, lá no 142, diz o seguinte, onde ele fala do presidente. Olha lá. Sob a autoridade suprema do presidente da República. Essa parte você tem que tirar fora. Porque quem é que elegeu o presidente da República? Ô, cabeção? Quem elegeu foi você, rapaz, que foi para a urna e votou. Porque o artigo 1º da Constituição, no seu parágrafo único, diz o seguinte. O que ele diz lá? Vamos repetir aqui. O que ele diz lá? Todo o poder emana do povo, vírgula, que o exerce, ou seja, que o povo por meio de representante eleito. Ou seja, é o povo que elege. Será que está sendo claro ou não? Eu não gosto de falar mais isso porque eu já torrou. Já passou da medida. Ou estão tirando sarro, ou estão fazendo chacota. Está tão fácil o entendimento, meu Deus. Hermenêutica, procura na internet o que é hermenêutica do direito. Achou? Achou. Entendeu? Entendeu. Agora vamos lá. Substitui lá essa parte que você diz aqui, ó, sob a autoridade suprema do presidente da República. Quem elegeu o presidente da República? Não foi o povo? Não é o povo que tem o poder na mão de eleger, deseleger, de tirar, de colocar? O Supremo aqui é o povo quem elege os seus representantes. E aí ele continua. O parágrafo único continua. Isso para a eleição, quando você vai lá para a urna e escolhe o seu representante. Mas você pode fazer de forma direta. Sabe o que é de forma direta? É o que nós estamos fazendo agora. Nós vamos para a rua na intervenção constitucional no dia 24, ou seja, amanhã. Nós vamos para a rua de forma direta. Nós não queremos isso, não queremos isso, não queremos isso. Porque quem que é o dono do poder? Não é o povo? Meu Deus do céu, você elegeu, colocou o camarada lá. É a mesma coisa, você é empresário, você colocar na sua empresa um gerente. Você fala, você é o gerente, contrata ele, põe lá. De repente ele começa a fazer trapalhadas. Você é o dono, você é o povo. Estou fazendo uma configuração aqui fácil de entender. Você é empresário, é o povo, representando o povo. De repente a sua empresa precisa de ter um gerente. Gerente administrativo, gerente financeiro, não importa, o gerente, tá certo? E aí esse gerente começa a fazer atrapalhadas, coisas que você, na sua empresa, não admite. Ou seja, coisas que você elegeu o presidente e você não admite porque ele está fazendo coisa errada. Aí você chama o cara e fala, meu, não tem jeito, vou substituir você. De forma direta, você manda o cara embora e põe o outro no lugar, porque você representa o povo, você faz isso. Então o patrão dos políticos é o povo. Deu para entender, não? Eu estou vendo aí político sendo reverenciado, se faz continência, se faz reverência, trata o político como se fosse um troço que caiu do céu. Do céu, ultimamente só cai, sabe o quê? De vez em quando cai um avião. Chuva de pedra, pedra de gelo, aqueles gelinhos, aqueles tempestade. É a única coisa que cai do céu. Político, todos eles, é tudo nosso aqui. Ele está cheio de defeitos e está cheio de coisas boas também. Tem políticos bons? Claro que tem. Não podemos generalizar, porque não é essa a nossa finalidade. Aliás, não é esse o nosso tema. Eu só estou esclarecendo. O nosso tema é outra coisa. Mas eu estou tentando esclarecer que o artigo 142 nos dá essa condição pela hermenêutica do direito. Pois bem, você tira um, coloca o outro, está feito o que? A hermenêutica do direito positivo. E aí, você tem mais uma. Você tem de forma diretamente, é o que diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição. De forma direta. Que forma direta? Tu vai para a rua, tu vai para a avenida, tu vai para a praça. Nós vamos para a porta do quartel. Olha a diferença. Esta é a forma direta. A outra forma, que é de eleger os representantes, é o que você fez agora, em outubro,
Fazendo o quê? Indo para a urna, votando lá na urna. Essa é a forma indireta. A forma direta que nós vamos fazer agora. Será que eu consegui passar, não? Porque é uma Sim, coisa tão fácil. sim. É tão fácil de entender isso, meu Deus. Aí ficam petralhas infiltradas falando porcaria, para me desestimular ou tirar da minha. Não tem como tirar. Eu não consigo rasgar a Constituição e mudar isso aqui. Não foi eu que fiz. Eu elegi o cara para fazer isso aqui. Tá certo? Isso aqui tem que ser respeitado. Se os petralhas não respeitam, que já encheram de emendas aqui, tá parecendo uma coxa de retalhos, eu respeito. Enquanto ela estiver em plena vigência no Brasil, eu vou respeitar, tá certo? E aconselho aos demais brasileiros que façam a mesma coisa, respeito o que está aqui, que é a nossa lei maior. Você vai pegar a pirâmide de Kelsen, para quem fez direito, pirâmide de Kelsen, pirâmide. Lá no topo da pirâmide só tem uma lei maior em qualquer nação, que é a Constituição do país. Ou seja, você forma uma sociedade e faz um estatuto. Qual é o instrumento legal dessa associação? Não é o estatuto? Não é ali que os seus associados e filiados têm que obedecer? É isso aí, então. O brasileiro tem que obedecer o que está na Constituição Federal. Essa é a nossa lei maior que está lá na pirâmide de Kelsen. Isto é matéria de direito. Pronto, está fácil. Está fácil de entender. Agora eu estou vendo Petralha querendo... Petralha, venha discutir comigo, mas venha com bagagem. Se vir sem bagagem, não discute não, porque eu não dou atenção para Petralha. Não dou atenção. Porque é desaprender. Domingos. Esquecer o que eu aprendi. Oi. Eu acho que o pessoal está pedindo aqui para que a gente fale sobre desobediência civil, que é o tema do nosso papo de hoje. Isso. Desobediência civil pode mudar o Brasil? Pode, só que é assim. Veja, nós vamos ter que cair na Constituição novamente. Eu não faço nada que esteja fora da lei. E os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, os meus amigos diretamente, e os meus amigos das redes sociais sabem disso. Eu sou obediente às leis. Se a lei é contrária ao direito que eu tenho, eu procuro ir exercer de forma salutar. O que eu faço? Eu vou no judiciário e falo, esta lei está me prejudicando. Ela está me prejudicando porque ela é inconstitucional para mim. Porque ela pode ser constitucional para você e pode ser para mim inconstitucional. Depende do seu direito. Então, eu tenho procurado falar sobre direito, sempre do direito e da legalidade. E a desobediência civil é uma matéria maravilhosa de se falar. É mais complicada, ou seja, talvez ela esteja intrinsecamente ligada à intervenção. E eu vou explicar agora por quê. A desobediência civil, para quem conhece o mínimo e assistiu o filme, eu tenho duas pessoas que as pessoas vão lembrar bem quando eu citar aqui. Uma é Mahatma Gandhi, né, lá da Índia, o grande Gandhi, foi um dos últimos mestres que apareceu na Terra. Um dos últimos mestres aqui, que nós tivemos aqui. E Gandhi, para defender o direito da Índia e do Paquistão, ele fez exatamente, ele promoveu na Índia e no Paquistão a desobediência civil. O que é a desobediência civil? A desobediência civil, alguns entendem como se fosse uma forma de desacato. E não é. Não é. Não é uma forma de desacato. A desobediência civil, ela está ligada exatamente numa forma de resistência. Então, o que acontece? Lá, na Índia, naquela ocasião, eles queriam ficar livres. Porque a Índia pertencia politicamente à Inglaterra, né, à Grã-Bretanha. E o que acontece? Eles não queriam mais estar sob o domínio dos ingleses, nem a Índia e nem o Paquistão. Então eles começaram a fazer o quê? Um movimento de resistência, que o nome é desobediência civil. Não é o nosso caso aqui, porque nós já somos livres lá desde 1822, quando houve a independência. Não é isso. Acompanhe o raciocínio. Eu estou falando da Índia e do Paquistão. Então, a desobediência civil é exatamente a desobediência a leis que contrariam a vontade do povo, contrariam a vontade da cidadania majoritária. E no caso da Índia, eles queriam ficar livres das mãos da Inglaterra, eles queriam ficar livres das mãos da Grã-Bretanha. E o Paquistão e a Índia estavam sob o domínio político da Inglaterra. Então, o que Gandhi fez? Começou a trabalhar isso. Aí ele ia para a porta das fábricas, ele ia para todas as cidades da Índia, as grandes cidades, pequenas cidades, e fazia palestras, fazia encontros, dizendo que ele estava ali num trabalho
pioneiro, e que ele buscava ali, para quem assistiu o filme de Gandhi, tá, retrata bem essa situação, que ele estava buscando ali a independência da Índia. Então, vamos paralisar. Então ele paralisava. Aí a polícia chegava, eles não reagiam. A polícia chegava com um cacetete, batia. Eles apanhavam, quietos. Eles não reagiam. Isso chama-se resistência civil. Eles não reagiam. E aí o que acontece? Chegou uma hora que batia. Prenderam o Gandhi, não sei quantas vezes prenderam o Gandhi. Por quê? Chegava, batia nele. Ele não movia, ele apanhava calado. E o pessoal que comungava com a mesma ideia da desobediência civil também apanhavam. Só que eles faziam o quê? Resistiam à surra que tomavam, em busca de um objetivo, que era o quê? A separação definitiva da Índia e do Paquistão das mãos da Inglaterra. Então eles tinham um objetivo, era a separação, definitivamente. E a desobediência civil, ela começou dessa forma. De que forma? Ia para a porta de fábrica, ia para a porta das indústrias, do comércio. Eles faziam isso lá atrás, veja lá, 1940, qualquer coisa lá, que não tem os instrumentos que nós temos hoje. Então, isso chama-se desobediência civil, ou seja, desobedecer uma lei, cuja lei está atrapalhando aquela nação. E o que estava atrapalhando? Eles ansiavam pela liberdade, então eles desobedeciam a lei. Desobediência civil, é uma lei civil. Atrás desse mesmo tema, nós temos uma outra grande personalidade na década de 1960. Um foi de 1940 e o outro de 1960, que foi o pastor Martin Luther King. O que ele fez nos Estados Unidos? A desobediência civil. Por quê? Porque ele defendia que aquela segregação racial, aquela perseguição racial, aquele que não poderia jamais existir, tinha que ter um fim. E ele foi trazendo, foi absorvendo, foi trabalhando a cabeça das pessoas e começaram a fazer paralisações. Essas paralisações, elas são pacíficas. Pacíficas, ninguém quebra nada, ninguém bate nada, ninguém destrói absolutamente nada, porque também não tem o direito de destruir nada. Então eles fazem a paralisação, e aí, geralmente, quem é que vai para interferir? O primeiro passo é a polícia vai lá e desce o pau. Aí as pessoas apanhavam e não reagiam. Sempre tinha um jornalista, tinha um fotógrafo fotografando e mostrava, olha, os pacifistas, os ativistas apanharam, mas não reagiram. E isso começou a ganhar volume. Porque eles buscavam a condição de ser respeitado, a condição racial nos Estados Unidos, meu Deus. E conseguiram. Na Índia, conseguiram. Então, aonde houve a desobediência... Estou falando dos dois principais, né? Aonde houve a desobediência civil, eles conseguiram o intento, conseguiram a vitória. Qual a vitória? Objetivamente, estava desobedecendo um padrão legal existente, mas em detrimento disso, eles conseguiram o objetivo maior, que era modificar o estado de coisa naquele momento. Isso lá atrás, 1940, 1960. Mas eu vou falar uma coisa recente nossa. Quem foi a pessoa que aqui no Brasil, ele promoveu a desobediência civil? Você sabe, Cláudia? Oi? Não faz ideia? Então vou falar. É assim, a desobediência civil aqui no Brasil já foi feita. Lula! Não, esse é um aproveitador. Esse é um aproveitador. Quem começou, quem promoveu no Brasil a desobediência civil, chama-se Chico Mendes. Chico Mendes lá no Pará, lá na Amazônia, lá em cima. Chico Mendes, o que ele fazia? A desobediência civil, quando chegavam os caras para destruir os seringais, ele e mais o pessoal dele se abraçavam das seringueiras. Vai derrubar eu junto. Entendeu? Chico Mendes fez isso aqui no Brasil. Olha o exemplo, meu Deus do céu. Aí os caras, não, mas você está falando o quê? Vai estudar, meu Deus, vai estudar. Vai ver, vai rever a história para você falar o que eu estou falando aqui. Então nós tivemos no Brasil já uma pessoa que fez isso, que é o Chico Mendes. Chico Mendes fazia o quê? Quando o pessoal chegava lá para destruir os seringais, para acabar, cortar com as motosserras, cortar tudo, ele e o pessoal dele, que comungavam com a mesma ideia, que eram amigos e eram ativistas personalizados em defesa do meio ambiente, eles faziam, inclusive, não só do meio ambiente, mas era o modo de vida deles, é dali que eles extraíam o pão de cada dia, a alimentação da família.
Então o que eles faziam? Eles se abraçavam, assim, davam as mãos, porque a seringueira é grande, davam as mãos e abraçavam a seringueira. Aí como é que você vai fazer? Vai derrubar a seringueira? Você vai matar os caras. Vai bater, os caras estão ali, vai apanhar, vai cair. Meu, isso começou a chamar atenção. E o que que houve? Houve um baita do movimento que a nossa imprensa não noticiou. Não noticiou. Noticiou o Gandhi, noticiou na Martin Luther King, mas o Chico Mendes ninguém noticiou que ele estava fazendo a desobediência civil. Olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez, o senhor omite o conhecimento do nosso povo, da nossa população. Veja, na nossa barba, aqui na nossa cara, um ativista que promoveu dentro do Brasil a desobediência civil. Agora, pega esse pessoal da organização criminosa, a maior organização criminosa do mundo, venha me desmentir. E outra, ele foi um dos fundadores do Petralha, do PT, em fevereiro de 1980. Entendeu? Então o que ocorre? Nós tivemos no Brasil um exemplo. Quem? Chico Mendes, fazendo isso. E aí começou a aparecer os aproveitadores do nome dele. Aí elegeram deputados federais, governadores, senadores, e começaram a extrair daí aquela porção maldita, que é a porção política, tirar dali proveito de uma situação que resultou em morte, porque ele foi executado pelo seu Darli, não sei das quantas, lá que mandou executar ele, tá certo? Bom, meu, isso é história do país. Isso não é lenda, é história do país, coisa muito recente. Isso aconteceu agora na década de 1980, meu Deus. Agora, na década de 1980, aconteceu desobediência civil no Brasil. Eu não conheço outro caso que tenha como exemplo no Brasil, tá certo? Então, estou citando 3 casos interessantes. Gandhi, que é nome internacional, e aí por diante. Martin Luther King, o pastor evangélico lá, presbítero, sei lá o que, sei que era pastor, protestante. E o nosso Chico Mendes, ativista, o nosso Chico Mendes, que promoveu o quê? A desobediência civil. Aonde? Aqui no Brasil. Então, citei 3 exemplos. Agora, presta bem atenção, é complicado, porque eu tenho certeza que os petralhas, eles estão acompanhando a gente, né? Isso é bom, isso é muito bom, acompanhar, porque se eles não sabiam, eles começam a ficar sabendo, né? Porque se eles acham que é só eles que sabem de tudo e entendem de tudo, não, tem mais gente que entende, tem mais gente aqui nesse país que vai buscar isso tudo. E tem muita gente que busca tudo isso que eu estou falando, sabe de tudo, mas sente vergonha de vir falar ao público, ele fica constrangido de vir falar, tá certo? Como eu não devo nada para ninguém e não tenho a mínima pretensão política, então eu estou muito tranquilo para falar o que eu estou falando. Então nós tivemos um ativista... Qual a desobediência que a gente poderia fazer agora nessa altura do campeonato, hein? Pois é. Eu estou muito curiosa, adoro desobedecer. Eu vou dar aqui, eu vou apresentar aqui uma condição legítima, legal, legítima e legal. E aí, o nosso foco aqui é apresentar, como eu falei para você, nós apresentamos a intervenção constitucional, a forma de fazer. E agora eu estou falando da desobediência civil. Eu coloquei a desobediência civil em segundo plano, porque ela, na verdade, ela está intrinsecamente ligada à intervenção. Ligada à intervenção. E você vai ver que é verdade o que eu estou falando. Então, o que acontece? O nosso projeto da intervenção, ela é muito mais forte, ela é muito mais potente do que exatamente isso. Mas, fazer o quê? Olha, deixa eu pegar aqui, eu estou aqui com uns papéis aqui que eu tirei, e é muito importante esses papéis aqui que eu tirei. A nossa desobediência civil, está aqui. Então, a nossa desobediência civil, como sempre, ela está com previsão aqui, ó. Olha só. Não é incrível? Até isso eles preveram na Constituição? Até isso. Até isso. A nossa desobediência civil está aqui, está escrito aqui. Bom, ô Petralha, presta atenção, se você não sabia, vai ficar sabendo, vai descobrir agora. Está aqui, ó. Não tem por onde correr, está aqui, está na nossa Constituição Federal. E não foi vocês que assinaram, porque vocês se negaram a assinar a Constituição Federal, nossa, porque ela protege o brasileiro, protege o cidadão, a cidadã, entendeu? É a nossa carta legítima, é a nossa carta magna, é a nossa carta cidadã, tá? É com ela que nós vamos tirar vocês daí. Falou? É com ela que nós vamos tirar vocês daí. Presta atenção. A desobediência civil, ela está amparada na nossa Constituição. Por que ela está amparada? Porque a lei prevê isso. De que forma que ela prevê isso? Ela vê assim, olha, a desobediência civil, ela pode ser classificada como um direito fundamental.
O que é o direito fundamental? É aquilo que está, as garantias fundamentais, que está no artigo 5º. E são direitos fundamentais. O que é? Por exemplo, todos somos iguais, né? Você tem direito a um habeas corpus gratuitamente, você tem direito de ir e vir, você tem direito ao devido processo legal, ao contraditório. Então, isso são o quê? São eminentemente direitos fundamentais, sua garantia fundamental, constitucional, está tudo escrito no artigo 5º. Mas a desobediência civil, ela vai muito mais além do que isso. Por quê? Porque ela é um direito fundamental. Ela está ligada diretamente à cidadania. Então, ela tem previsão legal aonde? Ela tem previsão legal exatamente no artigo 1º da Constituição. No parágrafo único. É aquilo que eu falo das Forças Armadas. É aquilo que eu falo. Tira de lá e coloca ali que você vai ter a denominação exata. Quem manda é o povo. Não é o presidente da República quem manda. Quem escolheu o presidente? Não foi o povo? Então é o povo quem manda. Está na lei, está na Constituição. Todo o poder emana do povo. Qual poder? Todos os poderes constitucionais. Então, a desobediência civil ela tem previsão legal no artigo 1º. Por que o artigo 1º? Porque no artigo 1º, parágrafo 1, ele diz o seguinte: todo o poder emana do povo. Ora, se o poder emana do povo, você pode escolher de forma eleitoral, elegendo eleitoralmente, também você pode fazer elegendo o quê? De forma direta. Aí que vem a questão. A ideia da intervenção e a ideia da desobediência civil, ela está exatamente ligadas. Elas são irmãs gêmeas, elas são irmãs siameses. Presta atenção, olha, como é lindo a coisa. Elas são irmãs gêmeas e são siamesas. Por quê? Porque o mesmo artigo 1º que garante a intervenção das Forças Armadas é o mesmo artigo 1º que garante a desobediência civil. O mesmo parágrafo, o único parágrafo que tem o artigo 1º que garante a intervenção das Forças Armadas nos poderes constituídos e eleitos pelo povo, os seus representantes, também dá a condição de você ser um desobediente civil. Bom, agora eu vou explicar. Agora que a gente fecha. Eu ia falar bem isso. Como assim? Isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui legal para a pessoa entender, para não ter problema de não entender. Vou dar um exemplo clássico. Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. As pessoas, acho que não descobriram o que é, na sua essência, o que é o Foro de São Paulo. Tá certo? Então, o Foro de São Paulo é uma coisa ilegítima no país? É ou não é? Claro que é. É ilegítima. Por quê? Porque o Foro de São Paulo é uma entidade que cuida do quê? Ela cuida dos interesses internacionais. Ou seja, está dentro do país, mas defendendo interesses internacionais. Inclusive interesses internacionais comunistas e socialistas. E, ora, nós temos uma lei de 95, que é a Lei 9.095, deixa eu ver aqui, 9.000, que eu não quero falar errado aqui, 9.000 é de 10, ela é de 10 de setembro de 1995, é a Lei 9.096. Essa é uma lei federal, não foi feita agora, tá certo? O que acontece? Essa lei, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui alguma coisa e dissertar em cima disso. Essa lei trata-se: o partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar no interesse do regime democrático, tá certo, a autenticidade do sistema representativo. Que é representativo? É aquilo que o cidadão escolheu lá, através do parágrafo único da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, e que o elege, que o exerce através do quê? Do voto. Então tá aqui, ó, do sistema representativo. E a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Então veja, o artigo 1º dessa lei já define que tem que ser obediente o quê? A Constituição. Ponto. Aí você vai lá no artigo 5º dessa mesma lei, diz: a ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. O partido que está ligado diretamente ou indiretamente a interesses de governos estrangeiros já está infringindo a lei. Tá certo? Aí você vai lá no artigo 6º. É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar. Ora, é vedado ao partido político, qualquer um deles do Brasil, ministrar instruções militar ou paramilitar. Ora, nós não estamos vendo no Foro de São Paulo a criação de um organismo internacional paramilitar com armamentos
e as pessoas desfilando em praça pública e pedindo Bolsa Família? Esse pessoal não é exatamente o que estão ligados diretamente a organizações estrangeiras, estão fazendo serviço paramilitar, porque os militares são os nossos, estão fazendo lá paramilitar. Então, veja, a lei já definiu em 95 isso. Aí vem lá no artigo 7º. O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, ou seja, depois de registrado, e o PT registrou, e eu tenho a foto do registro do PT, quando registrou o partido no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é o Supremo Tribunal Eleitoral do país, no dia 10 de fevereiro de 1980. Então está legitimamente registrado. Então, ó, o partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei, tá certo? Tá aqui. Então, qualquer partido político que já ganhou a condição do corpo jurídico legal na lei civil, acabou. Não pode mais fazer o que os artigos 6, o 5º e o 1º está falando. Aí vem aqui, que é aqui que mata tudo. No capítulo 6º, diz, o artigo 28, o Tribunal Superior Eleitoral, a por trânsito em julgado da decisão do quê? A decisão de ter dado corpo jurídico, a finalidade jurídica específica da criação do partido, tá certo? Aí, como o PT já foi criado, já está legalmente criado, desde 10 de fevereiro de 1980, determina, o Tribunal tem que determinar, presta atenção, tem que determinar o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido, contra o qual fique provado, o que eu acabei de falar. Eles criaram no Foro de São Paulo uma instituição paramilitar, tá certo? E aí vem aqui, inciso 1, o primeiro, ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira. Não estão recebendo? Claro que estão recebendo, e não é de agora. Quando eles criaram o Foro de São Paulo, eles já estavam recebendo. Então está aqui, ó. Por esse motivo tem que ter o registro cancelado. Por estar subordinado à entidade do governo estrangeiro. Quem é que faz parte do Foro de São Paulo? Além do Brasil? Nossa, todos os países da América Latina, quase. Não é verdade? Então, o que é? Isso é governo estrangeiro. Quarto, que mantém organização paramilitar. Não é isso que eles estão fazendo no Foro de São Paulo? Só por aqui, aí vem a situação, só por aqui, as nossas Forças Armadas poderiam já ter intervido. É aquilo que eu falei no vídeo passado. Poderia. Só com essa desobediência aqui, desobediência às leis do país, o partido desobedecendo às leis do país. E quem é que faz parte do Foro de São Paulo? Não são partidos de esquerda? Eu vou citar dois. O PT e o PDT, que são fundadores desse lixo aí, desse troço animalesco, desse troço satânico, desse troço demoníaco. Cadê? Aí você vê, as Forças Armadas não interviram até agora. Porque falta uma outra coisa, que é tudo que está faltando. Ora, se para o presidente da República, para os candidatos se elegerem, precisa do povo votar, não é assim que eles chegaram ao poder, não foi através do voto do povo? Não é o que está no parágrafo único da Constituição, dizendo que todo o poder emana do povo, inclusive o poder de voto. Não é através dele que esse pessoal chegaram ao poder legislativo e executivo? Ora, está faltando uma outra coisa. Está faltando o povo ir para a rua agora, com esse mesmo poder de polícia que eles têm, com esse poder de exigência que eles têm, exigir o quê? Exigir o quê? A intervenção militar, que é isso que nós estamos propagando. Aí você fala, mas e a desobediência civil? A desobediência anda paralela. Por quê? Vamos aqui criar um novo instrumento, para que seja uma nova arma na mão do brasileiro, na mão dos patriotas. Ora, no momento que nós estamos falando da intervenção constitucional, nada mais justo que se crie paralelamente se crie o quê? A desobediência civil. O que é a desobediência civil? Você vai para a rua, você vai esticar faixas, cartazes, e vai fazer o quê? Não vai quebrar, não vai arrebentar, não vai pôr fogo em ônibus, nem no trem, nem no avião, não vai pôr fogo em ninguém. Aqui ninguém é Nero e ninguém descende de Nero aqui. Então, nós não temos esse princípio incendiário. O que acontece? Vamos para a rua. Qual a exigência agora? Vamos fazer a desobediência civil. Qual é a exigência? Estica a faixa. Queremos que seja exterminado do Brasil o Foro de São Paulo. Olha aí, você pegou no quê? Você pegou exatamente no âmago da ferida. Você pegou exatamente na cirurgia, quando você está fazendo a cirurgia, você vai exatamente no tumor. O tumor hoje no Brasil é exatamente o que é o Foro de São Paulo.
Então você vai para a rua numa desobediência civil e vai exigir o quê? O fechamento do Foro de São Paulo, a extinção, o deletamento, o que você quiser, mas para desaparecer com o Foro de São Paulo. Essa é uma desobediência civil. Ah, enquanto não fizer isso, nós não voltamos para casa, não vamos para o emprego, não vamos deixar o ônibus trabalhar pacificamente. Não é na marra, pacificamente. Seria isso, seria como uma paralisação. Isso, mas veja bem, direcionada. Você vai pegar um tema, eu estou falando do tema do Foro de São Paulo, mas você pode pegar outros temas. Por exemplo, você pode pegar uma outra coisa, a apresentação de tudo que foi construído do BNDES para fora do país. A exigência de apresentar todas as contas. Quanto dinheiro saiu do nosso país para fora. Tá certo? Isso é uma desobediência civil. E qual é a previsão legal? Artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo. Teria que se unir e irmos todos juntos. Não adiantaria meia dúzia de gato pingado, né? Não, não adianta. Aí tem que ser um volume de gente. Mas aí demanda outro trabalho. Você vai ter que ter alguém para fazer o que o Gandhi fez. Só que nós não estamos na época do Gandhi, que não tinha televisão, que não tinha internet, que não tinha telefone. Então, para nós hoje é muito mais fácil. Você pode fazer uma convocação, desde que tenha uma pessoa séria na frente, fazendo o levante, buscando as pessoas, conscientizando as pessoas. Fala, olha, vou fazer 2 movimentos. Vamos fazer da intervenção constitucional, paralelamente vamos fazer a desobediência civil. Essa desobediência civil, ela pode ser feita de uma outra forma, que eu acho que eu cheguei a comentar contigo. Você, paralelamente à desobediência civil, de exigir o fechamento do Foro de São Paulo, exigir o fechamento, o cancelamento do registro PT, isso é uma desobediência civil. Não, nós queremos que seja cancelado o registro do PT no Brasil, porque ele descumpriu a norma, descumpriu a lei. E todos os partidos que assinaram a criação do Foro de São Paulo, nós queremos a extinção desses partidos. Isto é uma exigência legal. E você pode promover através da defesa civil. Agora, você quer impactar mais ainda? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra desobediência ainda, para ficar melhor a coisa. É muito fácil você ser socialista para dividir o que não é seu. Você vai na propriedade alheia e começa a dividir, que é o que o pessoal faz. O que eles estão fazendo. Você entra na casa da pessoa... eles querem fazer mais ainda agora no futuro, né? Isso, porque até agora eles estavam assim, ensaiando. Até agora nós ainda temos nosso direito de propriedade preservado. Então, até agora eles estavam dando um pequeno treino, né? Agora, daqui para frente, a coisa começa a apertar. Então, eles vão para frente agora. Muito mais para frente, porque eles vão pro tudo ou nada. Ou tudo ou nada. E nós temos a mesma coisa para fazer. Nós também vamos pro tudo ou nada. Se eles estão preparados, nós também estamos preparados. Mesmo porque nós somos a maioria. Hoje, no Brasil, tem aí na faixa de 1.600.000 filiados do PT. Tá certo? É o segundo maior partido do Brasil. Você tira mais 1,5 milhão aí que são assemelhados, não são filiados, mas são assemelhados. Defende a tese de unhas e dentes, morre pelo PT. Morre pelo martelo e morre pela foice. E pela cor vermelha, que coisa horrorosa. E aí, você muda. Nós temos, então, mais de 203 milhões de brasileiros. Eu te garanto que 200 milhões não tem nada a ver com esse pessoal. Então somos a maioria absoluta. O que está faltando é que esse pessoal está em dormência, aquilo que eu falei anteriormente. Estão hipnotizados, estão vivendo numa hipnose coletiva. Então nós temos a obrigação de acordá-los. Se você pegar a maioria de pessoas que têm 18 anos hoje, eles já estão com a cabeça totalmente trabalhada para o comunismo. Tudo. Aí você vai na escola, você vai nas escolas hoje, você tem lá kit gay. Que eles criaram o tal do kit gay. Em São Paulo, recentemente, a semana passada, semana atrasada, o Haddad não criou aí a bolsa gay para dar um auxílio para os gays? Aí você vai lá se cadastrar, eu sou gay, então dá um salário mínimo. Ah, para, meu. Vai trabalhar, pô. Pior é a OAB pedir indenização para os presos que estão em más condições na cadeia. Meu amigo, se o cara não quer ir para a cadeia, é só não cometer crime. Então, mas aí ela está condicionada a uma outra coisa. Eu concordo contigo até um ponto. Hoje você pode pegar as estatísticas, né? Eu acho, eu tenho certeza que os organismos internacionais têm essa estatística. Você vai ver que tudo isso faz parte de um grande conglomerado de intenções objetivas de sistema e de regime político.
Então o que acontece? O camarada, muitas das vezes, não estou falando todos, muitas das vezes, o camarada é obrigado a ir roubar para poder trazer alimentação para o filho, para a família. E aí ele se acostuma, porque é um vício. Assim como o corrupto. O corrupto, alguns nascem corruptos, porque é um vírus contaminativo e é hereditário, ele passa de família para família. É uma gênese desgraçada. E isso está provado por N estudiosos, né? Médicos, cientistas, está provado que o vírus da corrupção ele é contaminativo e hereditário. O cara já nasce com a desgraça do vírus da corrupção. Aquele que pega a corrupção e pratica pela primeira vez, ele passa a praticar constantemente. Então, é um troço contaminativo. O que ocorre? Nesse momento, você tem que fazer o quê? De repente, a Ordem dos Advogados do Brasil vai lá e pleiteia o quê? Uma indenização para os presos que estão lá, aquele auxílio e reclusão. Meu, são vagabundos? Não sei se são vagabundos. Será que eles não foram forçados pela máquina estatal? Porque o Estado é poderoso. Ninguém foge do Estado. A única máquina poderosa é o Estado. Você fala, eu não quero viver mais no Brasil porque o governo do Brasil, o Estado do Brasil, ele não condiz com as minhas aspirações. Eu vou embora daqui. Mas tu vai para onde? Qualquer lugar do orbe, qualquer lugar do planeta Terra que tu for, tem Estado. Porque tudo já foi descoberto, tudo já tem dono. Tem Estado. O único lugar que não tem Estado, ainda eu acredito que seja alguns planetas, aí Marte, Lua, Júpiter. Esse não tem Estado, pelo menos a gente não conhece. Mas aqui na Terra, todo lugar já foi descoberto e todo lugar tem um governo. E o governo representa exatamente a mão do Estado. Eu falei recentemente, é absurdo você ver as pessoas em 2013, em junho de 2013, ir para a rua para continuar e permanecer refém do Estado, por causa de 20 centavos. Você vê que ali foi a maior balela que eu já conheci. Ir para a rua, fazer um movimento. Os 20 centavos é política, né? Não é uma coisa que as pessoas foram lá de livre e espontânea vontade. Então, mas você vê que a coisa é tão horrorosa que, de repente, as pessoas foram para a rua. Não, nós queremos ser refém do Estado, nós queremos ser escravo do Estado, o Estado não pode sair da nossa vida. Meu, o que se aspira no mundo inteiro é a independência. É um mundo anarquismo. Não é anarquismo de fazer bagunça, não é isso. Vai estudar também, aquele que não sabe o que é anarquismo, vai estudar. Anarquismo é um sistema onde as pessoas fiquem livres do Estado, livres do governo. Cada um tem a sua consciência, cada um sabe o que tem que fazer. Agora, quando vai acontecer isso? Profissional liberal, eu sou profissional liberal, você é profissional liberal, nós sabemos as nossas obrigações e o governo no caso de um Estado anarquista, é mais ou menos isso, né? Aí o governo vai tomar conta só de algumas coisas, não de tudo como acontece aqui. Isso, mas isso que eu estou falando, representativamente, eu estou falando exatamente dos 20 centavos. Todo mundo foi para a rua pedir para continuar refém da mão do Estado. Meu, se ele está tirando os 20 centavos, ótimo, daqui a pouco ele vai tirar, ele vai ficar livre. Aí você fala, não, agora o ônibus tem que fazer, tem que obedecer, como acontece na Austrália. Na Austrália, você, por exemplo, o ônibus chegou atrasado. Vou te dar um exemplo. O ônibus chegou atrasado. Você está lá no ponto de ônibus, você tem um horário para você entrar no seu serviço. De repente ele atrasou 10 minutos. Aí você vai no motorista e fala, olha, você está atrasado 10 minutos. Aí fala, houve um problema, tá, tudo bem. No outro dia, ele atrasa 20 minutos. Aí o pessoal vai lá, olha, você atrasou 20 minutos. Não, é que furou o pneu dianteiro e o pneu traseiro, por isso que atrasou. Tá, ótimo. 2 dias? 2 dias, tá. Aí no outro dia, ele atrasa 1 hora. Aí não tem explicação mais. Atrasou 1 hora, não tem explicação mais. O que acontece? Não tem a quarta vez. Aí a população já se reúne e vai fazer o movimento de desobediência civil. Exigir o quê? Que a empresa respeite a lei, respeite o cidadão australiano. É assim que funciona. Mas aqui, longe de acontecer. Sabe por quê? Tem praia, tem futebol, tem pagode, tem samba, tem mulher, tem caipirinha. O nego não está preocupado. Se tiver tudo isso, o cara está feliz da vida. Porque ele não está pensando no próximo. Ele não está pensando nas crianças, nos jovens e muito menos nas futuras gerações. Você imagina se continuar nessa batida, o que será das nossas futuras gerações? Tá certo? Então não há essa preocupação. Por que não há essa preocupação? Porque ele não estudou. O estudo hoje é o seguinte, se você estudar, tu passa de ano. Tá bom? Tu vai para outra série. Mas se você não estudar também, nós passamos você. Porque o ano passa, né, de um ano para outro, o ano passa, nós passamos você junto, tá bom? Aí o cara chega na faculdade totalmente analfabeto. Ele chega na faculdade escrevendo massa que é escrito com 2 S, ele escreve com C cedilha.
Aí ele vai, aí continua, né? Petição, aí o cara escreve com 2 S. E aí vai, porque ele é um analfabético político, é aquele analfabeto que está refém dos 20 centavos. Não, nós queremos o Estado tomando conta de nós exigimos que o Estado fique na nossa vida. Meu, o que se anseia no mundo é liberdade. E de repente o cara vai lá para ser refém. A condição nossa no Brasil é terrível, quando você vê nesse aspecto, dessa condição de continuar com essa lavagem cerebral, onde as pessoas se ensinam no resto do mundo que você tem que ir para aprender. E aqui você faz exatamente o contrário. Ao invés do camarada ir pescar para poder ter a alimentação do peixe, aqui o governo já põe o peixe na mesa do cara. O cara olha, que delícia. Mas não tem outro peixe? Esse aqui eu não gosto. Eu já tô querendo agora um caviar. Agora eu já não quero mais caviar, agora eu quero camarão. Eu não quero mais. Sabe, começa a exigir. Você vê em São Paulo, recentemente, o protesto dos haitianos, dos nigerianos, exigindo que o governo brasileiro dê bolsa auxílio. Olha que coisa absurda. Não, é o fim da picada. Vai lá, em qualquer país, você como brasileiro, fazer passeata para você ver o que acontece. Vai lá. Aliás, entra de Alza Delta com 13 quilos de droga para ver o que acontece contigo. Aí fico criticando o cara aqui. Sabe que a lei do outro lá... Aqui não funciona a lei. Por que não funciona? Porque nós temos um governo, nós temos um sistema governamental, um regime, que eles próprios, eles fazem o que? Eles infringem a lei, eles desobedecem a lei, eles fazem chacota da cara do brasileiro. Então, na verdade, o brasileiro passou a ser um grande pagador de imposto para eles gastar do jeito que eles querem. E se não tiver dessa forma, eles fazem a lei para proteger a presidente, para não sofrer nenhuma sanção. Esse é o nosso Brasil hoje. Então, a desobediência civil, ela está paralelamente ligada à intervenção constitucional. Então, aí a sugestão é você pegar o grupo que está fazendo hoje a intervenção no Brasil e depois você cria, paralelamente você cria um grupo da desobediência civil. E aí os dois, intrinsecamente, eles se ligam. De que forma? Olha, o tema hoje nós vamos fazer um movimento tal na Paulista, por exemplo, né? Um exemplo, na Paulista. Qual é o tema? O tema é o seguinte, queremos acabar com o Foro de São Paulo. Esse é um tema. Aí depois, outra vez, você faz o outro movimento e você fala, agora nós queremos a extinção dos partidos que assinaram a criação do Foro de São Paulo. Olha, são coisas distintas, tá certo? Aí depois você põe uma outra, fala, olha, queremos agora, a nossa exigência agora é para que todo estrangeiro que está entrando no Brasil seja passado pelo visto natural, de entrada no país. Porque o que está acontecendo hoje? Está entrando estrangeiros, principalmente os amigos comunistas, amigo deles, meu não. Estão entrando desde o mês de maio, estão entrando aqui pessoas de todo o Oriente Médio sem visto. Sem exigência legal, porque é uma exigência legal. Tenta entrar nos Estados Unidos, tenta entrar na França, na Inglaterra, sem visto, para ver se você entra. Se entrar e a autoridade pegar, te deporta, te põe porta fora, tá certo? Então aqui não, aqui está liberado. Agora só está entrando quem? Só está entrando aqui o pessoal que faz parte do Foro de São Paulo, que é a organização paramilitar que foi criado no Foro de São Paulo. Agora vem falar para mim que não foi. Aí fala, mas essa intervenção, no começo o pessoal fala, mas essa intervenção aí está ligada ao PSDB. Falei, bonitão, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não sou ligado a partido político. Eu não defendo cores políticas. Eu não defendo cores partidárias. Então aqui não tem partido. O meu partido chama-se Brasil, aonde eu nasci, aonde eu vivo. Tudo que eu tenho eu devo ao Brasil. O que eu sei foi no Brasil. Tá certo? Então, o nosso partido chama-se Brasil. E nós aqui não elegemos ninguém, aqui não tem ninguém candidato. Eu não sou candidato a nada. Então é simples a coisa. Petralha e Tucanalha é a mesma coisa. Eles rezam na mesma cartilha do Foro de São Paulo. É a mesma coisa. Eles são da mesma escola do fabianismo. Eles são da mesma escola de Antônio Gramsci. São da mesma escola de do Marx, de Lênin e de outros diabos, tudo. São desse pessoal. Para falar que tem diferença de um de outro, brincadeira. Eles estão brincando, estão fazendo chacota da cara do brasileiro. Recentemente na eleição, o Dom Fernando Henrique chama o Aécio e fala, pode falar que a Dilma está roubando, que a coisa está isso, está aquilo, bababá, pode falar tudo. Só não entra em confronto com a ideologia política, porque somos da mesma mãe, somos do mesmo pai, somos as mesmas gênesis. Para, meu. E o brasileiro não consegue fazer a leitura do que o cara declara abertamente. O cara, agora ele está fazendo, ele perdeu tanto respeito que agora ele declara abertamente que ele acha que o povo é burro. Declara abertamente. E ninguém consegue fazer a leitura do que ele está falando. Então, a desobediência civil,
Você vai pegar temas e vai fazer isso. Agora, você quer ser um pouquinho mais agressivo e eu não falei? Vamos fazer o seguinte, vamos parar de pagar o imposto. 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 Vamos parar de pagar imposto, principalmente os impostos federais. Vamos parar de pagar. Vamos pegar os megas empresários que nós temos no Brasil, vamos parar de pagar imposto, que eles pagam milhões de reais por dia de imposto. Vamos parar. Eu quero ver eles fazer comunismo, socialismo duro, sem dinheiro. Vai lá. Manda eles fazer. Quero ver eles começar a mandar dinheiro para fora do país para ajudar a Nicarágua, que estão ajudando a Nicarágua agora, ajudar Cuba, ajudar Haiti, ajudar o Raio que os parta sem dinheiro. É só secar a fonte é o dinheiro. Se não tem mais dinheiro, acabou a brincadeira. Quero ver eles continuar com esse processo deles de socialismo e comunismo. Quero ver onde vai parar. O socialismo e o comunismo com o dinheiro dos outros. Agora, essa desobediência civil de não pagar os impostos, que a primeira coisa que o cidadão brasileiro para de pagar quando está numa situação difícil é o imposto. O imposto ele para de pagar o IPTU, ele para de pagar as taxas lá que tem lá para a licença do comércio dele. A primeira coisa que ele para de pagar é exatamente o imposto. E, às vezes, ele para de pagar até o IPVA do carro dele. E aí tem o carro apreendido. Aí ele corre, faz uma correria e vai lá, paga a multa, paga lá o estacionamento lá do guincho, paga para poder tirar o carro lá, porque ele precisa do carro como ferramenta de trabalho. Então, a primeira coisa que o cidadão brasileiro aprendeu a fazer é não pagar imposto. Eu vou dar uma outra dica aqui, que acontece muito nos municípios. Quando um candidato num determinado município e um outro candidato desse mesmo município, eles são adversários, não somente políticos, mas são adversários, né? Um não quer ver o outro, e é verdade, isso acontece muito. Aí, o adversário que tem mais possibilidade de ganhar e que é inimigo ferrenho do outro, ele traz o pessoal dele e orienta, fala, avisa todo mundo para não pagar imposto, quero ver o que ele vai fazer, sem dinheiro em caixa. E aí começa a cair a caixa do prefeito. Aí o cara, mas o que está acontecendo? Não, ó, ninguém pagou IPTU. Pô, IPTU é a mola mestre do município. E isso acontece muito. Só que ninguém vem aqui falar isso. Entendeu? Ninguém vem aqui falar isso. Mas então, isso acontece. Precisa que as pessoas se unam, né, Domingos? Uma pessoa só parando de pagar não adianta nada. Tem que todo mundo combinar e boicotar geral. Então, mas aí que entra o processo da desobediência civil. Você vai ter que trazer um número razoável de pessoas, né? De preferência mais de 1 milhão de pessoas, que começam. Isso é para começar o movimento. Porque na França tivemos aí um exemplo na semana passada. O que aconteceu na França? Quantas pessoas foram para a rua sem ninguém convocar? Sem ninguém ficar pedindo, sem ninguém estar falando igual eu estou falando aqui. Estou parecendo um papagaio de pirata falando aqui. Eles já sabiam o que tinham que fazer. Porque aquilo chama-se cidadania. O cidadão francês, ele tem consciência dos seus direitos e deveres. Aí o que ele fez? Ele viu a situação, vamos para a rua, vamos, todo mundo com o mesmo ideal. Do quê? De cidadania. Foram para a rua. E aí ficou quanto? 5 milhões de franceses na rua? Né? Acho que é por aí, 5 milhões. Meu, você quer deixar o político apavorado? Põe o povo na rua. Ele não tem domínios. A massa não tem cérebro. A massa ela é conduzível, que é o que eles fizeram até hoje. Conduzível, você leva para onde você quer. E essa massa na rua dá problema. Quem é que está conduzindo? Quem é que está na frente? E aí? O que eles podem fazer? Podem fazer tudo. O desespero deles é como nós vamos parar. Isso. Esse é o maior desespero. Então, eu penso assim, a intervenção constitucional, tanto quanto a desobediência civil, elas andam paralelamente. Um grupo pode fazer, um grupo de brasileiros pode estar inserido num processo de desobediência civil para exigir determinadas coisas, assim tanto quanto a intervenção constitucional. Agora, o importante que se fala na desobediência civil é que você pode orientar e você pode trazer junto do movimento grandes empresários que tenha por metodologia a mesma causa. E a nossa causa chama-se Brasil. Tá certo? Então ele vem abarcar nessa ideia de fazer o que? A desobediência civil. Qual? Deixar de pagar o imposto. Mas depois eu vou ter que pagar juros, correção. Não, vamos acreditar que nós vamos ganhar. Vamos pedir. Vamos pedir. Se você for para a rua e exigir, nós mudamos a situação. Gandhi mudou. Martin Luther King mudou. Né? O Chico Mendes mudou, porque ninguém ataca mais lá, ninguém mexe mais lá na exigência que ele fez. Ele trocou. Então, é uma questão de lucidez e consciência. Você vai para a rua com um objetivo. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer. Essa do imposto é sensacional. É uma desobediência civil? Claro que é uma desobediência civil.
Mas eles são negação de imposto. E a sua negação de imposto não é lei? E a desobediência civil não é exatamente você não cumprir a lei? Agora, é lógico que os caras vão perseguir, vai mandar a fiscalização da Receita Federal, vai mandar não sei quem, auditor. E daí? Atende os caras. Mas tá multado. É aqui. Olha, do couro sai a correia. Se você acredita no processo, você vai ganhar. E eu tenho falado uma outra coisa interessante para as pessoas, né? Eu acho que, acima de tudo isso, nós temos uma força enorme. O povo, a população do Brasil, do mundo, tem uma força enorme, porque o povo, ele é criado, ele está aqui, mas é uma obra-prima, né? Eu quero acreditar assim, e eu defendo essa tese, é uma obra-prima de Deus. Então Deus colocou nós aqui. E cada um na sua missão, cada um na sua função, cada um cumprindo o que foi determinado a cumprir, e cada um vai pagar os seus dividendos na hora que tiver de pagar, cada um vai prestar a sua conta na hora que tiver de prestar. Essa é a vida. Essa é um exercício legal da vida. Mas desde o começo do nosso movimento, eu tenho falado o seguinte, eu tenho usado muito o Isaías 45, 2 e 3. Isaías 45, 2 e 3 é uma fábula. Eu vou tentar traduzir aqui, dentro da desobediência civil, da intervenção constitucional, o que pode resultar isso. Olha só. Isaías 45, 2 e 3. Para quem está habituado com a palavra de Deus na igreja, e eu sou evangélico, então eu posso falar bem disso aqui. A palavra de Deus diz, a partir do momento que nós fizemos um movimento de intervenção constitucional e desobediência civil, Deus está presente. E Ele nos garante da seguinte forma, olha o que Ele diz para nós brasileiros, para nós o povo. Eu irei adiante de ti. Quem é eu? Deus. Eu irei adiante de ti. Tá certo? Endireitarei os caminhos tortuosos. O que você imaginar de caminho tortuoso, ele vai endireitar. Para que o quê? O povo passe. Porque ele está adiante de nós. Aí ele diz mais ainda, quebrarei as portas de bronze. Ou seja, onde tiver porta de bronze que o povo não possa passar, Deus vai quebrar. Para que permita que o povo dele passe, tá certo? E aí ele acaba, esse versículo, ele acaba batendo assim. E despedaçarei as trancas de ferro. Então, pode ser que no movimento alguém seja preso, ilegalmente, porque o nosso movimento é legal, mas venha ser preso. Ele vai quebrar os ferrolhos de bronze, de ferro, para soltar, porque ele está na frente. Ele é o condutor, ele é o comandante geral. Ele é o Senhor dos Exércitos. Esse é o recado que ele diz. E ele diz mais, dar-te-ei os tesouros escondidos. Então veja, o que tem de tesouro escondido que os petralhas levaram fora do Brasil, que nós não sabemos aonde está, nos paraísos fiscais, olha que Deus está falando para o povo. Não é eu que estou falando. Eu não tenho esse poder, mas ele tem. Está aqui, ó. Ele diz que, olha, dar-te-ei os tesouros escondidos. Que tesouro? Os nossos tesouros. Nós não falamos no começo das riquezas que nós temos no Brasil e que está chegando um monte de gente levando embora, usurpando tudo isso. Então ele está aqui, ele está falando, dar-te-ei os tesouros escondidos. Esconderam de nós. Privatizaram um monte de coisa e tiraram o dinheiro. Tiraram o bem e tiraram o dinheiro. Acabou. Aí ele diz mais. E as riquezas encobertas. E as riquezas, o que tem de riqueza nesse país é coisa magnífica, mas que está encoberto. Então ele vai dar isso para o povo brasileiro. E aí ele fala o seguinte, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha, quanta gente eu vi já embarcar no nosso movimento, o movimento do Brasil, no nosso movimento de intervenção constitucional, chegar a embarcar e falar, eu não sei, está acontecendo alguma coisa. Me chamou a atenção e eu embarquei. Eu vim aqui, eu vi uma coisa que chamou a atenção, um título que chamou a atenção, eu fui ler e eu gostei. Eu acho que eu vou participar disso aí. O senhor pode me adicionar? Claro, meu irmão. Está adicionado. Vamos junto. O movimento é do Brasil. É para o Brasil, é para nós brasileiros. Mas a primeira causa é o Brasil. E isso tem acontecido constantemente. Nós temos hoje, dentro do nosso movimento, padres, bispos, pastores, obreiros de várias igrejas, sem citar marca de igreja, nem codinome de igreja. São pessoas cristãs, pessoas evangélicas que estão dentro do movimento junto com a gente. Tá certo? E nós queremos muito mais. Para fazer a desobediência civil, que é protestar contra a lei que está nos prejudicando, só tem um jeito, é ir para a rua, como Gandhi fez, como o Martin Luther King fez, e como o Chico Mendes fez.